Raio da velha. Já me faz uma apresentação, mas depois arrancamos para a conversa, depois podemos esquecer a câmara e conversar à vontade. Olá, Margarida, sejam bem-vindos então a mais um Raio da Velha. Hoje vamos ter aqui o Nuno Jesus à conversa connosco. Acho que vai ser uma conversa interessante. O Nuno pode-nos trazer coisas muito giras e histórias, se calhar, da sua terra, Telhadela. Eu também já tive o prazer de ir lá, tanto como Telhadela ou Ribeira de Fragos, né? Telhadela pertence à Ribeira. Tem feito coisas muito giras, é um concelho que tem, uma freguesia que tem feito eventos muito porreiros e é uma freguesia que está bastante dinâmica. E nada melhor que o Nuno, que lançou recentemente o seu quarto livro. Este quarto livro é sobre Telhadela? Sobre Telhadela. Podem também aproveitar para ver um bocadinho dessa apresentação no Facebook dele, tem lá também um vídeo partilhado, podem buscar. Eu também, se me lembrar, posso deixar aqui também o link na descrição. E é isso, olha, vamos conversar aqui um bocadinho. Espero que gostem. Aproveitem para ficar a conhecer mais. Vão às nossas redes. Partilhem estes projetos para chegar a mais gente. E é isso. Vamos à conversa. Nuno, bem-vindo. Faz aí novamente uma recapitulação, se calhar, enquanto eu abro aqui a cerveja, de quem é o Nuno Jesus. E o que é que podemos dizer? Vivi Telhadela. A mãe é de Telha de Lenço, o pai é de Alegria, Campinho. Só que pronto, estou lá há 22 anos e adoro aquela terra. Como adoro a Ribeira de Fragos, também freguesia em si. Também estou envolvido em alguns projetos na Ribeira, nomeadamente o Rancho Folclórico, do qual ainda sou secretário. Mas toca a dança, não? Toco ferrinhos, é um instrumento muito difícil, tecnicamente. Já contribui para alguma maneira. Sim, acho que há 20 anos. Há 20 anos a tocar ferrinhos? Já não é pouco, sim. já não é pouco. E sou secretário do Grupo Telhadela, do Grupo Recreativo e Cultural de Telhadela. Sou secretário da direção. Comecei agora este ano, 2019, até 2021. Portanto, a minha envolvência com a freguesia e com o Telhadela é bastante mesmo. Desde novo que tem este gosto ou esta vontade de fazer qualquer coisa? Eu falo isto também porque, um bocado por mim. Eu tenho 34 anos e assim, esta paixão, esta vontade de também querer fazer coisas também só há relativamente pouco tempo. Então por isso também esta pergunta também se é uma coisa que você já sente desde novo ou foi aparecendo? Depende da envolvência do espaço onde nós ficamos a residir ou sei lá, acho que no meio de Lisboa, no meio do apartamento ou no meio da Alveça não ia acontecer nada, provavelmente. Ali há uma série de motivos para as pessoas, quem quiser, para as pessoas, há sempre o que fazer, sempre. Veja-se agora o projeto das Passarinhas do Caima, nasceu de repente e tem lá dezenas e dezenas de pessoas envolvidas. Porque sem dúvida, dezenas, aliás, é capaz de ter sido o grupo, se não foi o grupo maior, à partida é capaz de ser... Parece que foi 90 pessoas, mas isso não estou envolvido diretamente. Tenho lá muitos amigos e muitas amigas, mas não posso estar em todo lado. E também não é uma coisa que me fascina muito, a questão do carnaval, sinceramente. Eu acho que só o facto de já se fazer qualquer coisa, independentemente de ser carnaval ou não, acho que já é interessante, ou seja, porque Telhadela acaba de ser também um meio tão pequenino, mas que todos querem, isso foi uma coisa que eu notei nisso, e já há um bocado disso, né, que a Ribeira está a fazer muita coisa, todos estão predispostos a botar cá para fora qualquer coisa e tem sido muito interessante. Ideias novas, o próprio Henrique, né, do Presidente Junta também, o facto de ele também ter uma mentalidade aberta e bastante proativo, acho que também tem feito toda a diferença no que tem vindo a ser feito. Sim. E infelizmente é uma freguesia, aliás, todo o país está a perder a população e na freguesia da Ribeira isso nota-se claramente. E todos a fugir também. Todos a fugir, jovens a nascer, bebés quase zero, é mesmo residual. Isso no censo de 2021 vai ser. Já se nota. Já estamos nem é preciso dar a contar. Já se nota que vai ser assim um descalabro total entre o último. E estão a fazer alguma coisa para contrariar isso, não? Alguns casais estão a regressar, engraçado. Porque... O próprio Henrique, né? Sim, é engraçado. E tem-se vendido ultimamente 2 ou 3 casos em Telhadela, que é uma coisa verdadeiramente fascinante. Há pessoas que estão a ficar saturadas. Estas casas também? Vai acontecendo, não? Eu creio que há pessoas que estão a ficar saturadas das necessidades e começam
Já se veio vindo a falar disso. Está-se a inverter ligeiramente o ciclo de desaparecer tudo, entre aspas. E agora estão a chegar pessoas de fora, que lá está, pelo menos no fim de semana, já não seria mau. Sim. Porque o espaço físico de Ilhéus, ou da Ribeira, digamos, é diferente. Tem a montanha, tem os rios, há sempre todo o pessoal a caminhar, a se entreter um bocado. Mas, não sei, é engraçado, vendeu-se casas em Ilhéus, que é uma coisa que não acontecia há anos e anos e anos e anos. E nos últimos meses tem. E procura. Havendo já procura já não é mau. Ou seja, há interesse. Eu não sei se é, por exemplo, o mercado aqui está saturado. Sim, aqui não se passa nada. As pessoas querem arrendar a comprar, não há nada. Não há. E então o pessoal talvez comece a ir também para. E ficam 10 km a hoje também não é mau. Sim, e ficam bem entregues. Tem lá, sim, qualidade de vida não falta lá. Há questão das acessibilidades, mas isso. Sei lá, se tiver um ataque cardíaco, pode estar a ver ao hospital, como está longe, se tiver que ser mesmo mau. A coisa que mais me chateava, porque acho que agora isso já foi resolvido, ou está a ser resolvido, é a questão da internet ou da ligação Wi-Fi, ou que às vezes, ou o sinal de rede, às vezes é. Agora está fraquinho, mas acho que já está a ser. Fibra. Sim. Há um estacionado a correr, vamos ver. Porque às vezes, acho que era dos únicos sítios, sempre que eu ia, e agora este verão, por exemplo, já fui várias vezes lá, e era isso que me chateava. Eu ia lá, e a pessoa queria rede, e não sei o quê, ou queria postar coisas. Isto é tal coisa, a pessoa está ligada à internet, quer sempre fazer um post ou qualquer coisa, e pô, mas não dá. E às vezes o pior, às vezes uma pessoa quer ligar e não tinha. Há zonas que não dá. Completamente mortas. De qualquer rede não há. E isso é pena, é complicado. Vê-se pessoal nas caminhadas, vê-se o pessoal, particularmente entre Vilarinho e Cadela, vê-se pessoal que sentem que ficaram sem rede nenhuma, depois acabou o fim do mundo. Quando o telemóvel começa a apitar lá, eu acho piada aquilo, porque assim, será que estes tipos já fazem uma caminhada, estão todos estressados que o telemóvel está sem rede? Ficam todos, nota-se, começa a apitar. 121 as pessoas estão temos de estar sempre conectados. Acho que nem olharam para os rios, nem olharam para nada. O stress deles não virem sem rede, são para 2 ou 3 km, ali um pedaço mesmo. Por falar em rios, com que regularidade é que há lá, tipo, 6 ou assim? Já se passa muito. É muito, é impressionante. O trilho dos 3 rios é impressionante. Já estou para aí há 3 anos para fazer. 2 anos talvez, acho que até foi a Carla que me falou desses passeios e assim. Eu já na altura fiquei com o bichinho de querer fazer. Este ano, quase que. Porque vocês normalmente têm a altura, vocês fazem a altura o passeio dos 3 rios? Não, o passeio pode ser sempre, não é? Mas há o que nós fazemos é subir o rio, o filo. Isso. Em princípio é sempre no primeiro fim de semana de setembro. Enquanto o tempo está mais ou menos. Foi isso que este ano estava também com ideias, mas depois este ano não se fez porque faleceu o João Castro, o candidato que tinha sido à presidência da Junta de Freguesia. Então não se fez, porque ele pertencia aos órgãos sociais, creio eu, da Avilar. Então aí, claro, tinha conhecidos naquela altura, era muito complicado. Mas eu já fiz aquilo várias vezes, aquilo é espetacular. Uma pessoa chega lá congelada acima, e é sempre por água? Sempre por água. Se houver uma pessoa, normalmente uma pessoa com os telemóveis de uma bolsa, por fora, e o resto deve ser muito sempre por água. Isto é uma coisa que eu fazer mesmo. Por acaso tenho mesmo que fazer. Embora a água seja mesmo no verão água gelada, porque é um rio bem fresco de montanha, é complicado, mas sempre lá assim um bocado. E costuma ir muita gente a esses encontros? Sei lá, para aí 20 e tal. Isso também muita gente também não vale. Muita gente também não, porque senão depois uns andam mais rápido, outros andam mais lentos, e depois começa a ficar assim um bocado partido. E também depois, em termos de segurança é um bocado complicado, porque escorrega-se muito. Como o rio já está muito parado, já há muito lodo nas pedras, é diferente, tipo maio. Não há lodo porque as pedras, a água, agora em setembro já está tudo muito. E de vez em quando há assim umas pedras interessantes, mas até agora ninguém se alejou. E temos tido seguro. Ninguém se alejou, assim, é umas rodas e tal, mas de qualquer dia acontece. É uma atividade um bocado arriscada, é fora de uma caminhada, eu acho que digamos, normal. É isso, é o fator de ser diferente, também pode ser bastante cativante, porque assim, hoje em dia há caminhadas a torta e direito, o que é bom, atenção, não é? Todas as freguesias fazem, mas aí está, vocês quiseram marcar pela diferença e aproveitar uma coisa que vocês têm, né? um meio, e fazer diferente, isso é giríssimo. E é um meio muito... Eu costumo dizer que as pessoas nem sabem que está aqui na Ribeira, no Conselho de Algaria, particularmente aquela zona, e aqui embaixo em Ageja, são dois mundos completamente diferentes. Temos a zona lagunar, da Ria, que tem uma influência brutal,
nota-se ali, e temos lá em cima, quase alta montanha, já 425 metros, assim, lá vê-se o conceito todo, da Ribeira, de um ponto da Ribeira. E é um privilégio para este conceito ter duas vertentes. Há conselhos que são monumentais, tudo igual, e não há hipótese. Aqui não, quem quiser ir para o Voga vai para o Voga, quem quiser ir lá para a alta montanha vai. E depois eu tenho feito bastantes trilhas em Portugal, sou um fanático do trekking mesmo, sempre posso. E a caminhadas 3 dias, é assim mesmo, fugir mesmo, é aquelas caminhadazinhas de 7 km. E a sua mulher? É por ser casada? Sou a minha mulher. Ela deixou ir, tipo, a lá. minha mulher, tenho pedido desculpas para lhe fazer, que não agradeci publicamente, e ela deu um bocado da cabeça. E tem sido muito compreensivo nesse aspecto. Por exemplo, mudando um bocado, para escrever livros não preciso centenas de horas sozinho no computador, ou seja, nós estamos lá, mas não estamos lá. Leva tempo, sim. E então ela chamou a atenção e teve razão. Eu, com aquela stress no dia da apresentação, lembrando de muita gente menos da família. Que é grave. Eu acho que sim, mas as pessoas sabem que é sempre importante. E do resto das caminhadas ela não acompanha porque não consegue, pronto, é assim um bocado. Caminhadas, estou a falar de caminhadas de longa distância. Sei lá, a última que eu fiz foi a Grande Volta da Arouca, que eu GR28, são 90 km em 3 dias. Que é duro, mas vê-se o conceito todo da Arouca, com diferentes perspectivas. Serra da Freita toda a pé, não de carrinho, mas a gente lá vai de vez em quando. Ver lá a parte de cima, em Algaria da Serra. Os caminhos de Santiago, mas já fez? 2 vezes. Fiz este ano também. Fiz a Costa. Sozinho? Sim. Sozinho não, porque sim, sozinho, mas nunca se está sozinho, é quase. Você esteve no documentário que foi apresentado agora há muito tempo? Por acaso consegui ir. E eu também foi uma coisa que também nunca pensei, mas acho que mesmo ao ver o documentário até achei interessante uma pessoa ao ver, uma pessoa fica com o bichinho de querer fazer alguma coisa. E há de ser ou não sei se ir sozinho. E aliás, isso tudo de sozinho, eles falavam isso, que uma pessoa nunca vai sozinho. Sim, não. Tem sempre muita gente no caminho. Mas deve ser muito interessante e desafiante. É pelo espírito, ou seja, eu já fiz o caminho central, que é este, aqui para São Algaria, e já fiz, este ano fiz o da Costa. Sinceramente não gostei do caminho da Costa, porque já o achei bastante artificial, já não tem o espírito. Ou seja, o pessoal que vai lá, já não há bom caminho, já ninguém diz bom caminho quando se cruza, ou quando se passa, quando se ultrapassa, já ninguém... Já está a ser banalizado, talvez, não? Tive a ver as estatísticas, em 2016 foram 400 pessoas que fizeram aquele caminho, oficialmente. E em 2018, 20 e tal mil. Já nem falo deste ano, 2019. Ou seja, foi assim uma coisa que cresceu muito de repente. Está na moda. Está na moda. Então, só que depois a gente acaba por ter os partes más. Este caminho central que passa aqui tem o espírito, digamos, o espírito do caminho. Mais vezes vi alguns comentários e este ainda tem. Pessoas de bastante idade, pessoas de 70 e 80 anos. Sim, sabe, vê-se muita malta dos 30 para cima, muito forte. E bastante idade, pessoas de 100. Com bastante idade, sim. Eu em 2016 fui no caminho central, acompanhei um casal de japoneses, para mim foi um fascínio. Ela conseguia falar inglês, ele não, ambos eram doutores, ela era doutora de medicina, ele falava muito mal, mas ela conseguia falar bastante bem inglês. E então foi até nos encontrarmos, depois acabamos por quase a chegar a Santiago. Vocês voltaram-se a cruzar? Não, perdimos mesmo, perdimos de contacto. Uma paciência, aquilo que nós vemos, o nosso conceito de cultura japonesa é aquilo, paciência, com calma, sem stress, tudo, sentam-se numa árvore, olhar para o mar, tudo. E eu olhei, fiquei fascinado com aquilo, até publiquei uma foto na altura com eles. São modos de vida completamente diferentes dos nossos, e um olhar para a natureza, para tudo, e nós infelizmente, aqui estamos muito estressados. É uma cultura, ainda bem que é diferente, porque não são 2 mundos. Ainda bem que é diferente, que assim a gente consegue valorizar ou ver o que é que há do outro lado e depois das duas, ou aproveitamos para fazer diferente, ou então não dá para agradar a toda a gente. Sim, não, isso, por exemplo, a nível de reciclagem, eles tinham um cuidado extremo. Lá embrulhavam um plásticozinho, uma coisa assim. Nós não temos um saco de plástico, se calhar provavelmente todos, e eles
mergulhavam só para impressionante, aquelas paciências. Por acaso o Japão era um lugar que eu gostaria de ir. Só que... Pois, É eu lembro-me que lembro-me quando chegasse a Santiago, eu apanhar o avião, vinha outra vez para o Porto para subir o Douro, naqueles navios de 3, 4 dias, são hotéis autênticos. E eu assim, está bem, está assim, senhores, assim é a vida, mas são 71 anos cada um. Estão a gozar a vida, claro. no final. Já tinha feito o caminho francês, que é assim, 790 km. Isso aí é que deve ser qualquer coisa. Em 2015, que este não foi no ano anterior. Pronto, se calhar também foram viciados. Devíamos experimentar o português. Eu acho que a experiência. E depois é isso, eu acho que o facto de eles também cruzarem por pessoas que já fizeram outros caminhos, eles depois acabam por querer fazer outros e ver o que se é bom, se é mau, e a partir daí as experiências são agridoces, já há uns caminhos. Deixa-me só ver aqui o tempo, que isto às vezes tem tendência para ir abaixo. Por falar em Caminhos de Santiago, agora no livro que foi publicado, já é uma coisa que se falava aí bastante no meio ligado. Provavelmente o Caminho de Santiago passava por Pilhadela, para Arouca. Estamos a falar de Idade Média, estamos a falar agora de Idade Média, porque há uma série de documentos que indiciam que Passava lá. saíam de Aldeia Nova, pelas relvas, pela famosa calçada das relvas, a Espinheira, depois a Espinheira continuava a ver uma calçada, Pilhadela, em direção à Arouca, porque o Mosteiro de Arouca era o terceiro maior mosteiro em Portugal, e naquela altura eles faziam caminhadas religiosas, peregrinações no verdadeiro sentido do termo, ou seja, é como hoje ir a Fátima, eles tinham que ir a Arouca. Então iam diretos ao Porto, iam a Arouca, depois tornavam, e há uma série de documentação que nós publicamos no livro sobre isso, nomeadamente partos lá, e este tipo de partos eles dizem que vinham de Santiago para Lisboa. Especialmente o pessoal podia passar por Pilhadela, pelo Viseu, e depois uma série de curiosidades, por exemplo, porque é que há feira nas Pinheiras, feiras 22? Agora é anual, já foi mensal. Porque estava num caminho bastante... Não é pelas Pinheiras, não tem população nem para... Não tem população para nada, obviamente, com todo o respeito. Tinha muita gente a passar. Tinha muita gente a passar. Então, eles aproveitaram isso. Os serranos traziam os seus produtos e os marítimos traziam. E aqui no meio... Olha, okay, a albergaria queria aproveitar isso. Dizem que a albergaria também é um bocado de passagem, não sei o quê. Sim. Até que acontece no sentido norte-sul. depois. Mas eles chegavam a Aldeia Nova e invertiam para o lado da Arouca. Quase seguramente. Porque já depois apanhamos lá um caminho medieval, foi descoberto no ano passado. Um desgaste brutal na rocha. Isso acaba por ser engraçado. Tipo, nós já somos uma sociedade bastante envolvida à partida, né? Mas todos os anos vocês, neste caso no geral dos historiadores, ou arqueólogos, conseguem sempre encontrar qualquer coisinha. É porque é interessante isso. Sabes que as probabilidades de haver alguma coisa são sempre, se na documentação está... Ou abaixo da terra, ou né? As probabilidades são altas. No caso de Pilhadela é muito complicado deixar alguma a nível portanto, no subsolo, porque o terreno é barro, e é um barro muito duro. E é tão duro que as pessoas lá, as casas antigas, não faziam fundações para... Assente diretamente as pedras diretamente em cima do barro, aquele barro duro. Que até as máquinas que vão a uma casa nova têm bastante dificuldade em escavar aquele barro, porque ele é bastante duro. Então, assim, uma casa que fosse arrasada, não ficava lá nos alicerces. Há sítios que tinham que ir bastante mais abaixo para segurar uma estrutura grande. Então ali são 4 km de melhor barro de Portugal, são 4 km entre Valmadeiros e Palmares e o Alto dos Barreiros, na Ribeira, são 4 km de barro de melhor nível. E pronto, são tão bom nível que a estátua de Dom José foi fundida com barro de Pilhadela. Ou seja, o molde refratário, o barro refratário tem que ser fundido. Foi o melhor em Portugal que eles arranjaram, para aumentar uma carga térmica. Por falar em Pilhadela, agora também falei agora do barro. O próprio nome de Pilhadela vem um bocado disso, não é? Vem de... Explica um bocadinho, porque assim, para as pessoas que não vem de tegulatela, que é telha, em romano. Tegulatela. Provavelmente lá produziu-se muita telha, talvez no tempo dos romanos, para exportação, porque os romanos tinham telhas. Cobriam as casas com telhas. A civilização romana foi bastante evoluída, depois entramos na era da Idade Média, foi a era das trevas, perdeu-se tudo. Tecnologicamente perdeu-se tudo, até o cimento. Eles tinham cimento e depois perdeu-se a forma de fazer cimento. Eles cobriam as casas com telhas, e ponto final não era com como, nem nada. Era bastante evoluído. Então eles produziam bastante telha, e lá está, como havia muito barro, eles identificaram aquela zona com bastante barro,
Agora não há nenhum documento a dizer que, Oficialmente que se fosse que as produzissem lá, mas pelo nome, à partida, né? pelo topónimo, Tego Hotel dá certinho a produção de telhas em grande quantidade, mesmo quantidades, digamos, industriais, de maneira a marcar a povoação de forma até hoje. Ainda hoje existe existe um forno da Rigasol, em ruínas. A dezenas que existiam, existe um exemplar. Estamos a tentar recuperá-lo, vamos a ver. Já esteve lá o Centro de Arqueologia da Arouca, não consegue datá-lo, porque é complicado datar um forno. Normalmente os fornos, no Algarve, são sempre quase iguais durante séculos e séculos. Um bocado de identificação, né? Pois, é difícil. A estrutura é sempre quase a mesma. Sempre a mesma, como um Algarve. Basicamente, na Idade Média, o Algarve era igual a este, é como o nosso lado. O que eles podiam ter era logo uma identificação qualquer, uma placa, só que depois é complicado. Só há cerâmicas romanas marcadas, por exemplo, mas isso é muito raro, um fabricante, mas isso, no caso ali, mas o barro é tanto e bom. Uhum. E até para as minas do Barçal produziu-se lá milhares e milhares de tijolo burro refratários para chamar tijolo burro, tijolo que agora mete-se nas ladeiras e tal, para os fornos lá das minas do Barçal e Sobra do Ouro. Ou seja, o pessoal isso vivia praticamente daquilo que produzia, porque o desgaste era muito, obviamente, as temperaturas eram bastante altas lá em cima e eles estão sempre a comprar tijolos, sempre lá para cima para o Barçal. E pronto, está lá Caolino, a Pistalegre também andou por lá para o Porto de Caolino, não aprovou para a porcelana, aprovou Caolino e para a Praga. Há uma série de documentos que metem-lhe ela fora metem um bocado fora do contexto normal de uma produção. Parece muita coisa. Um meio tão pequenino, mas que dá para aproveitar em bastantes coisas. Está a aparecer cada vez mais. Na hora descobrimos um documento de 1994. Embora não esteja lá explicitamente a dizer que é telha dela, o nome está lá é Tabuatela. Tabuatela dá para tabuadele. Só que não há nenhuma tabuadela a sul do Douro. Há uma ou duas ali em São Pedro Sul, mas é muito longe, e há a tábua, que acho que é em Coimbra, tábua lá para baixo. Ou seja, os tipos podem se ter enganado a escrever, porque aquilo lá diz que a terra é próxima da Ocela, próxima da Oliveira, junto ao Queima, só pode ser aquela telha. As tais pecinhas todas. Está tudo mostrado, tivemos pareceres de uma pessoa doutora da Universidade de Trás-os-Montes, da Visigótica, temos pareceres, e eles assumem os pareceres, não no livro, mas por e-mail, ou seja, guardamos os e-mails, se houver alguma confusão, temos os pareceres dessas pessoas, e disseram para pôr altamente provável que esta tábua tela seja tudo. Okay. O espaço geográfico é aquele. Não há muito para onde. Aproveitar para fazer aqui uma pausazinha, porque isto não perder nada. Aproveita e vou ver aqui se alguém fez alguma questão ou assim. O que eu duvido muito, mas geralmente eu faço sempre vou sempre buscar a ver se alguém disse alguma coisa. E aproveito e partilho. Mas você, de certeza que tem muita gente que gosta de si, de certeza. Ou não? Não, gostar não é gostar, eu faço mesmo. Não, mas o facto também é assim, o facto de você se preocupar com a terra e fazer com que ela seja vista, ou que seja promovida, ou seja valorizada, faz com que as pessoas também que o apoiem também de certa maneira. O meu empenho por ela como diria, é mais uma questão não é de nascença quando nasci lá, quer dizer, pela parte materna. Agora, uma coisa que nos surpreende bastante é porque é que há tanta documentação sobre ela e a freguesia, que é uma unidade administrativa e religiosa, paróquia e sede freguesia, nós nos arquivos apanhamos muito pouquíssima coisa da Ribeira, é muito estranho. Porque assim, devia haver o normal, recenseamentos, que é trivial numa certa freguesia. História. Documentos, assim, perdidos, não apanhamos nada. A gente já percebeu porquê, no livro percebe-se porquê. Porque ela, por exemplo, em 1284, pertencia ao poderoso mosteiro de Paço Sousa, onde nasceu Portugal, Egas Muniz, pertencia ao mosteiro de Grijó, pertencia aos Templários, ou seja, essas entidades eram tão poderosas sem criar nenhuma paróquia. O que é que se faz? Faz uma paróquia anexa a Palmares, na Ribeira. Mas
cobrar era com eles, Pilhadela, porque o território era interessante e grande. Agora percebes porque é que Pilhadela. A pergunta que mais me fazem é porque é que Pilhadela não é paróquia. Pois. Agora começamos a perceber porque é que Pilhadela não é paróquia. Porque os interesses económicos eram tão grandes essas entidades, no caso dos mosteiros. Mosteiros, um era uma ordem, que era a Ordem Militar dos Templários, esse então, uma capacidade brutal, um bocadinho antes de serem expulsos, não é? Acabaram com eles, porque eles dominavam isto tudo, obviamente, a nível económico. Então, o Mosteiro de Grijó, o Mosteiro de Paço de Sousa, que é a Fundação de Portugal, começa lá, basicamente. E os Templários, depois em Vilarinha, a Ordem do Hospital, na Bustarinha, a Ordem do Hospital, ou seja, eles não tinham nada dentro da Ribeira, onde estava o núcleo da Ribeira, não tinham propriedade. E eles, assim, não tinham nada, então o que é? Ok, faça-se uma paróquia anexa a Palmares, foi anexa durante séculos, durante 600 anos, anexa sempre, só agora é que é autónoma, agora desde o século XIX, é que é autónoma de Palmares, ou seja, mesmo assim que se cobrava na Ribeira ia para Palmares, os dízimos ia tudo parar a Palmares. E é engraçado também, já agora, que a paróquia não era Santiago, era São Cristóvão. Curiosamente, também o santo ligado aos viajantes, ainda hoje São Cristóvão, nos carros, ativamente nos carros, na imagenzinha São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes. E em 1284 ainda era São Cristóvão, depois mais tarde, lá está Santiago, um Santiago peregrino, Caminhos de Santiago. Eu só ponho a questão do São Roque, em Bola e Vilarinho. São Roque também está ligado aos Caminhos de Santiago, normalmente eram os hospitais, agora ali, claro. Portanto, tudo indica o Caminho de Santiago, sabe-se, tudo. Agora só com o tempo. A gente deixou lá, vamos deixando as dicas, daqui a 20, 30, 40, 50 anos um jovem pode ler aquilo, pode ligar alto, eu já vi um documento do seu onde. Pode encontrar alguma coisa assim. E agora com a internet, felizmente, consegue-se trabalhar em casa. Porque está muita coisa publicada, online, mas muitíssima coisa, e cada vez mais, cada dia que passa. Eu creio que daqui a 10, 20 anos vai ser quase tudo. Por exemplo, no Arquivo Nacional não está tudo, porque não tem tempo físico, tempo humano, para digitalizar, sei lá, aquele mundo, não é? Mas eu acho que com o tempo eles vão conseguir. Porque já não querem que mexam nos documentos originais, querem preservá-los, porque senão está a gente a mexer. Sim. Papéis com 800 ou 900 anos, é uma chatice. Então digitalizar, e eles estão a digitalizar o mais importante, mas no meio daquilo tudo há sempre coisas que não. O tipo que está a digitalizar aquilo não se vai ao trabalho de ler o que está lá dentro. Não é? Faz só um resumo, onde é que vem aquilo, depois cabe a nós. Se temos interesse ou curiosidade e procurar melhor, não é? Pois, por exemplo, o primeiro documento, mesmo Pilhadela, factualmente Pilhadela, de 1100, ele está no meio de uma montanha de documentos, os ficheiros, aquilo está todo em tifo, aquilo são. Primeiro que achasse, porque uma coisa é vir num livro, porque no livro é as cotas antigas. Agora os ficheiros, temos que andar à procura um para achar aquele documento. Abrir uma imagem, tal, não é este. Abrir mais uma imagem, tal, não é este. Isso leva tempo. São centenas de ficheiros, leva tempo, mas se ele está lá, está. Então, como é que você se lembrou de fazer então, este tipo de livro? Este foi justamente por causa disso. Apareceu de documentos ou de documentação? O primeiro baseou-se mais na parte etnográfica, ou seja, nos usos e costumes, não. Sim, era só. Embora na Gênese tivesse o gancho, eu e uma rapariga, a Vera, tínhamos muitos apontamentos porque era para o gancho, de modinhos e trajes e tínhamos muita coisa. E depois chegamos a um ponto, temos tanta coisa, o que é que a gente faz a isto? Nos computadores e em cadernos, o que é que fazemos a isto? Vamos fazer um livro, mas como Pilhadela lugar meia hora, ou seja, Pilhadela, como o que é verdade em Pilhadela também não resto da freguesia, nesse nível de etnografia, ou seja, os trajes, as modinhas, as rezas, as linhas, tudo é igual. É igual, porque pronto, é a questão de proximidade. Como Pilhadela é bastante grande a nível de representatividade, mais de 40% da população é lá, portanto agora não sei como está isso. Portanto, comecei sobre Pilhadela e fizemos, portanto, convidamos o Dr. Delfim Bismarck para escrever o prefácio do primeiro livro. Ele disse mais um bocado, também mete um bocado de história, porque se estar a falar de etnografia e não fazer uma introdução histórica, a localidade fica assim um bocado.
Então pronto, até dessa parte. Não, nós é que fizemos. Ele deu a ideia. Deu a ideia, Okay. Realmente ficava mal, quer dizer, não ficava. A etnografia e o resto, o que é a aldeia, de onde é que era, sei lá, onde é que. Pronto, um resumo. E o resumo acabou de ficar bastante grande até. Entretanto, nestes últimos 10 anos foi aparecendo mais informação, foi-se guardando, e pronto, desta vez convidei o Dr. Rafael Vigário, porque falou-se muito de Idade Média, ele é mestre na História da Idade Média, então ali era preciso uma pessoa mesmo percebesse o que é que estávamos a falar, e está feito, e está. Pronto, enquanto talvez aqui 10 anos mais um compilado de coisas. Vai aparecendo sempre convidados aqui e ali. Uma coisa que eu me lembrei agora também, estávamos já há bocado a falar do Álvaro Hierótipos, que eu tive o prazer de ir no ano passado. Aliás, eu já pertenço ao núcleo já há algum tempo, mas a tilha dela foi o rasgo que tive no ano passado. E tivemos também você como nosso guia, mas lembrei-me daquele sítio, nós parámos lá num sítio qualquer que havia uma coisa também meio escondida. Você até disse que ia tentar ver o que era, estava a aproveitar. Não sei se aquilo era uma chaminé ou um forno qualquer, lembra-se? Aquilo era tipo, já no meio do mato, tinha lá umas árvores e assim, uma zona mais ou menos limpa, e depois havia tipo um género de túnel, eu já não sei precisar o que você falou ao certo. Mas lembro-me era que você disse que talvez ia tentar ir ver se aquilo era o que você estaria a pensar e que se desse para recuperar, não sei se... É assim, sabes que, eu sinceramente não lembro, sabe-se que existiram mais fornos lá, provavelmente depois aqueles silvagens, esteja lá os registros, a nível de estrutura, alguma coisa deve estar por lá, o problema é que agora, ainda por cima as chuvas minaram tudo, locais de cultivo, não se consegue lá chegar, e onde dizem que eles é junto ao Caima, mais para aquela parte da Talis, quando fomos ver aquela barragem, acho que fomos à barragem. Sim. É para essa zona que o que eu ver é aí, mas tem tanta cerca, tanto tomate, que é impossível. Por causa desse espaço, você nos levou também foi interessante, da barragem. São sítios que às vezes uma pessoa à partida não conhece. Se vinha de lá da Aldeia Nova, pela Espinha, para aí porque eles passavam para o lado de dela. Portanto, para ir para o Reino da Talisca, há uma série, ainda há restos de pontos lá. E eu por acaso o conhecia, foi há alguns anos, já depois do primeiro livro, me levaram lá, olha aqui o gasto de uma ponte, e efetivamente, é bem documentado nos jornais da Algaria, nas atas da Câmara, do século XIX, está lá. O pessoal já mandava vir porque a ponte estava a cair, portanto, no século XIX já estava a cair. Entretanto fizeram aquela barragem, desapareceu mesmo de vez. E a construção daquela ponte no Palhal, nós todos passamos no Palhal, em 1776, veio tirar o protagonismo da dela. A ponte é enorme, uma grande estrutura, ou seja, o pessoal já não ia Espinheira, Telhadela, já vinha talvez Aldeia Nova, no Cristo, sei lá, ali, Ponte Palhal, Ribeira. E foi isso que tirou o portuguesmo da Telhadela, claramente. Portanto, final do século XVIII, acabou a passagem de pessoas por Telhadela. É agora no século XXI. Agora no século XXI está muita gente a passar por Telhadela, não acha? Ou a fazer-se coisas. É bom. Temos lá o nosso grupo desportivo, que é um mundo. O pessoal de mente fora fica fascinado com aquele pavilhão, não acredito numa aldeia. Eu a primeira vez que tão pequenina. A primeira vez que eu ir para lá, acho que ia-me perdendo. Eu acho que o GPS estava-me a dar uma cena qualquer e eu fui dar um canto qualquer. Eu disse, isto, eu quero ver, vou-me perder agora aqui, escusadamente. Mas não, acho que entrei no sítio errado e eram uns metros mais à frente e lá dentro com o pavilhão. E estava um bom pavilhão. Está a nível do distrito, pavilhões famosinhos e eu acompanho muitas vezes. E mas a nível de atividades, uma coisa que eu tenho gostado muito da freguesia é as atividades que vocês têm promovido. Eu já tive o gosto de ir lá agora à última caminhada que vocês fizeram, do trail. Estive lá no trail, fui ir às festas também na Ribeira da Color Run, também foi muito giro. Podia ter mais gente, mas mesmo assim tal coisa. Com tanta coisa a acontecer, às vezes também é difícil as pessoas dividirem-se pelos eventos. Mas é giro isso mesmo. Eu acho que o espaço também é interessante, é isso, mesmo pelos trilhos e os trails que se fazem, que se apanham-se coisas muito giras, desafiantes, para a malta que normalmente faz esses trails. Vê-se à rasca, mas a nível de paisagística e natureza é qualquer coisa. E eu estou mesmo curioso em fazer o percurso dos trilhos. Tive agora, aqui, há 2-3 dias, recebi um folhetozito de uma associação que vocês têm, que é que faz de cenas radicais. Eu não sei se ainda está ativo, da cara, acho que não sei se é cara que se chama. Não.
Ajude-me. É o Centro de Atividades Radicais Isso. de Vila de São João. Isso ainda está ativo? Eu gosto sim, isso está na bicicleta. Eu tinha visto um folheto e depois até estava a ver mais ou menos os percursos lá no mapazito. Então, um dos percursos lá está é esse dos 3 rios. Olha, para mim, de propósito, vou falar com o Nuno. Isto é uma coisa que poderíamos combinar. Esse trilho foi marcado por mim e pela Carla Castro em dezembro de 2014. E pela empresa, com o GPS, obviamente, no terreno. Tivemos uma dificuldade tremenda. Mas como é que se lembraram de fazer isso? Se do nada? Não, é assim, a Câmara queria fazer um trilho. Ok. Depois disse, na altura, a Presidente da Junta, Emília Campos, disse, olha, nós vamos fazer um trilho na Ribeira. E ela tentou arranjar pessoas que conhecessem o terreno. O terreno é esse nível, pronto, a nível de o que é que, se eu trouxesse cá um amigo, o que é que eu iria mostrar? Pronto, e foi assim nessa base. Foi o trilho de linha Vilarinho de São Roque, que é um trilho pequenino dentro da aldeia, e o trilho dos 3 rios que vem, fazes praticamente a freguesia toda. Praticamente, quer dizer, não faz aquela parte aqui mais do lado da aldeia, que é Costrenha, Rendo, Carvalhal, mas a parte norte faz toda e pronto, vamos do tipo com o GPS, chegamos a uma altura. É aqui que não há tal rede de telemóveis. Chegamos a uma altura, tínhamos de ligar Vilarinho a Tiarela pela montanha, porque tínhamos apanhado já o Conselho de Oliveira das Meias e era chato envolver em protocolos, assim, que era um bocado complicado e era um conselho vizinho. O caminhar ficava mais suave, mas já tecnicamente já era uma chatice a nível de burocracia, então. Ok, vamos fazer esta subida, então faz bem 2 km para lá, depois para lá são 2 a descer, quem viu ao contrário é exatamente igual. Eu ainda tinha aberto isto, estou na conversa. A saber? Não, obrigado. Não quero um? Não. Uma coisa por acaso que eu também gostei, em Vilarinho, também só lá fui há possivelmente 3 anos, a primeira vez, à festa na aldeia. Também fiquei fascinado com aquilo. O conceito da festa em si é giro. Encaixa perfeitamente no local que é. As pessoas também 5 estrelas, algumas delas eu também já conhecia, né? daquela região, da altura da escola e malta que está lá e associada às associações e assim, mas aí fiquei muito bem aproveitado e acho que convém que se faça ou mais do género ou que aquela festa em si não se perca. Mas isso aí já são muitas entidades. Mas aquela parte de Vilarinho, os 2 rios conseguem, ainda para mais não são poluídos, ou seja, conseguem, embora distantes, os 2 rios acabam complementam-se ao outro, porque são quase iguais, tanto o Tilheiral como o Vilarinho. O Tilheiral não é considerado rio, porque é bastante curto, e os rios definem-se não pelo caudal, mas pela extensão, e é bastante curto, ainda nasce igual de câmara, não é felgueira, mas é pequeno, pequena extensão. Mas a beleza daquilo é mesmo. É o que eu digo, eu caminho bastante por esse país. Normalmente vou a trilhos. Eu já apanho grandes desilusões e ao contrário também. Às vezes vemos nos sites especializados, chegamos lá, assim, na Ribeira é melhor. Às vezes não se vai a um lugar, basta só aquilo que tem que ser bonito, uma pessoa sai com uma foto e que à partida vai ser grande coisa. E se a pessoa for só pelo aquele bocadinho, às vezes. Tudo o que estiver envolvente não está a ser visto e às vezes pode ser uma desilusão. O Trilho dos 3 Rios em 2016, e foi inaugurado em 2015, creio que foi em maio. Em 2016, um site especializado nisso, agora já não lembro qual foi, mas eu lembro perfeitamente disso, considerou um dos 10 em Portugal a repetir no mesmo ano pelos votantes, pelos tipos de site, porque deixou o futuro, teve no top 10. E qual é a melhor altura para fazer É maio. Maio. Depois das chuvas, quando os rios começam agora, por exemplo, o rio está muito cheio, provavelmente a assistência nem deve dar para passar. Agora tem muita água, infelizmente. Mas depois, lá para maio, já começa a baixar e ter a mesma coisa. Maio, o verão todo, até esse tempo já está pronto, esse tempo está muito pouquíssima água mesmo, esse tempo já. Então, e outras histórias que nos possa contar da dela? A dela tem mais de 1000 anos, pronto. Provavelmente, se aquele documento se vier a confirmar, acho que só o Corbim é que é mais antigo, no conselho mais antigo, a nível de documentação. Porque a Algoria Velha é 1117, Vilhal já é em 1100, isto é a nível documental. Sim.
1100, portanto, já é 17 anos mais velha que a Alvegaria. Isto a nível de documentos. Engraçado. Pronto, essa parte aí não se consegue provar se realmente os romanos andaram por lá ou não, porque se andaram também foi. Mas é altamente provável, porque é perto da estrada, desta estrada de Lisboa a Braga, chamada Via Romana, é pertíssimo mesmo, é só descer ali o Caima, subir ali à Espinheira e estamos mesmo, vemos logo a estrada. Sei lá, e muita coisa. A questão das minas, por acaso escrevi um artigo para a revista Albergue que me surpreendeu a mim próprio, a documentação. Lá está um artigo. Desta última? Não, foi de 2016 ou 2017. Surpreendeu-me porque, lá está, foi muito trabalho só com um artigo de 15 ou 20 páginas. Mas é preciso ir ao fundo, tive que ir a Coimbra, tive que ir ao Porto, e lá surpreendeu-me aquela companhia, tudo está lá ainda está tudo à vista, tudo o que eles escrevem nos livros está tudo à vista. A companhia nunca vai avante porque começou com uma dívida. Ou seja, teve sempre a pagar o tipo, ou ao alemão, nunca conseguiu ir avante por causa da dívida. Ou seja, tudo o que eles ganhavam não conseguiam absorver a dívida. Então, e na parte final, quando a empresa já está a dar mesmo, digamos, as últimas, descobre níquel, no Rio Pequeno Piedade descobre níquel, mas já não consegue. Quando descobre níquel já não tem capacidade de. Foi muito interessante descobrir níquel lá naquela zona. Qualquer dia também há lítio lá, vamos cavar aquilo tudo, mas não, agora estou a brincar. Mas o níquel no final do século XIX, no meio do século XIX, era um produto caríssimo, caríssimo mesmo. Vendiam aquilo até ao preço bastante caro. Esquechavam-se porque em Portugal não havia um laboratório para analisar o minério. O que eles mandavam para lá, os tipos, a vez de dizer que tinha 20% de cobre, diziam que tinha 5 ou 7, imagina, não é? E eles queixavam-se já que estavam a ser prejudicados, porque eles estavam a ser prejudicados pelos ingleses. Isso aconteceu toda a vida. Até nós não tínhamos um laboratório para analisar, ok, vou exportar 50 toneladas disto, mas vamos ver qual é a porcentagem de cobre que eles vão tirar daqui. Só isso estavam a ser analisados a nível comercial. Depois, pronto, o sistema era mau, entretanto abre as minas de São Domingos, lá embaixo no Alentejo, e o cobre acabou. Quer dizer, lá era fácil, aqui era muito difícil. Portanto, a do Palhal também acaba por morrer por causa disso, basicamente, a mina do Palhal logo abaixo, porque parece que é a mesma coisa, mas não é. O Palhal está mesmo próximo do Palhal e a do Palhal está próximo do Palhal, e dá para ver as duas estruturas perfeitamente. Onde elas. Pronto, lá está aí, tem que ser com guia, a gente chega lá. Aqui é o Palhal e aqui é a Tilhadela, porque dá para ver a parte de lavagem de minério, dá para ver. O poço mestre de Tilhadela está no lado de Norijo e o poço mestre do Palhal está no lado do. E dá para visitar esses lugares? Ou está minimamente seguro? Os poços estão fechados, estão com um carro enorme, ainda bem, pega uns 5 metros de altura talvez. Agora o resto está tudo fácil de ver e mesmo organizar mostras de minério. Uma coisa que se fazer é tipo visitas guiadas ou não é interessante? Não sei. Eu às vezes já tenho feito algumas visitas para empresas que fazem. Mas aquilo está fechado? Ou está a ser outra estará? São ruínas. Só que se tu não te explicarem o que era aquilo, é mais uma casa, é mais dá para perceber, se explicarem isto é aquilo, o outro. Isto está minimamente aproveitado, de maneira que nem que houvesse placas explicativas do que é. Foi o nível da arqueologia industrial, tudo é interessante para mim. Porque tem lá aqui um mundo, desde o Carvalhal até o Palhal, até o Carvalhal mesmo, digamos, o Carvalhal também. Agora vai ser um livro monumental sobre a fábrica de celulose do Caima. A primeira parte em Alvegaria Carvalhal, obviamente, e a segunda em Constância. Eu, por acaso, já fui a Constância ver a exposição, vindo lá fascinado. Sei que o livro vai ser uma coisa brutal, fotografias do Carvalhal, da fábrica, sem nada, ou seja, só um monte. Agora, depois começam a fazer uma pequena estrutura. Depois, eles documentaram tudo. Todas essas fotos estavam em Inglaterra, nem sequer estavam em Portugal. Os tipos ingleses, tudo lá. Eles mandaram 2 doutoras para a Inglaterra. Eles, quem está a fazer o livro, que é um professor doutor, assessorado por 2 doutoras. Quem está a pagar é a companhia do Caima, lá embaixo, em Constância, que não há, obviamente, já acabou. Está a pagar os estudos e os tipos foram para a Inglaterra meter-se tantos arquivos e conseguiram.
sabe-se que tudo estava em inglês, e este dentro, lá está aqueles... Dentro da própria estrutura só falavam inglês, os grandes, e escreviam em inglês, tudo. Só mesmo cá em baixo, no nível mais... que se falava em português, obviamente, mas nas desfios, toda a gente falava inglês, escrevia em inglês. E há coisas bastante interessantes. O primeiro eucalipto plantado foi lá em Portugal, depois vai ver no livro, um professor doutor, ele já afirmou, perentoriamente. Aliás, teve aqui uma palestra no outro dia, que há dias aqui na biblioteca, ele esteve aí. Então o senhor diz uma coisa muito curiosa, tinha 85 anos, tem 85 anos, trabalhou muitos anos na Caima e os ingleses vieram para cá porque tinha visto eucaliptos. Quer dizer, o doutor não se riu porque não se podia rir, estava na mesa. E depois tentou explicar ao homem, eles é que trouxeram os eucaliptos, não havia cá nenhum. Primeiro, para escorar as minas, para servir de escora, porque aguentava grande pressão e aguentam grande pressão para escorar, e depois, mais tarde, como de jardins, o chamado o eucalipto manso, o jardim cheirava bem, dá para fazer uns cheirinhos, não sei o quê, medicinal. E depois é que viram que o pinheiro estava a dar resultado, foram experimentar duas madeiras, a Austrália e o eucalipto. Obviamente que o eucalipto ganhou e começou na Ribeira. Eles até têm um mapa, já vai ser colocado no livro, um mapa que estava lá na exposição. Plantaram eucaliptos do lado da Ribeira e do lado da Branca. E depois mediam o crescimento. E na Ribeira vai ter lá duas casas que são deles, os ingleses, estão duas casas do lado da Branca. Os tipos mediam o crescimento, a altura, os ventos, tudo apontadinho, quer dizer, levavam aquilo ao limite, a sério. E sabiam que o lado da Ribeira crescia mais, não sei porquê, pois estava tudo, talvez por causa da exposição solar. Isso acaba por ser interessante agora, passar tantos anos. Não agrada a toda a gente, mas acho que acaba por ser giro e saber a história. Pá, acho que toda a gente devia se importar pelo menos um bocadinho de o que é que foi, como é que aconteceu, como é que não sei o quê. A companhia, no caso do Caima, teve essa celulose, é uma indústria poluidora, de maneira. Eles vão explicar o que aconteceu ali no Carvalhal. Primeiro começaram a meter os produtos químicos, as sobras, aquele líquido negro, para dentro das minas, que o veio está armazenado, só que passado alguns anos, obviamente começou a passar pela terra e começou a chegar ao rio. Nunca mais conseguiram controlar aquilo. Isso vai ser tudo explicado no livro. Agora, também temos de dar, digo, a uma empresa que, apesar da sua indústria ser muito formatos plásticos, muito boa, digamos, para o ambiente, eles pagaram para fazer a história da própria empresa em Portugal. Assim, poucas empresas fazem isso em Portugal. A história é uma história com 100 e tal anos, é curioso e vê lá tudo. Agora teve cá o chefe principal daquilo, disse: o bom e o mau vem no livro. Vem em inglês? Não, é português. O bom e o mau vem no livro. O que nós mal fizemos, estamos esquecendo que a poluição aqui foi uma coisa. Isso acaba por ser interessante, assim, as pessoas que quiserem replicar ou fazer, para saber que não é. Os erros, pelo menos tentar melhorar. Sim, e naquela altura, talvez, por exemplo, meter água para os resíduos dos líquidos das cozeduras para dentro das minas. Na altura, isto aguenta, mas não, claro. Ao fim de alguns anos, depois já não conseguiram controlar aquilo, nunca mais conseguiram controlar aquilo. Depois foi chatice aqui para baixo. Grandes barulhos, grandes problemas em Lisboa. O pessoal é muita poluição. Mas hoje já está controlado? Não, mas não tem nada. Agora o rio está. Agora a poluição vem mais de cima. E agora o rio está praticamente parado. E entretanto o que estava lá dentro também já saiu, obviamente, dentro destas minas já. Mas é pena. E pensa-se em aproveitar lá a fábrica, não? Não sei. Se está entregue à Câmara? Já não é deles, já não pertence a... Tens à Câmara, não? Não. Ele é privado. Faz-me confusão ver sítios assim, somente em escala grande, de sítios assim ao abandono, é um bocado o caso, neste caso, como pessoa da cabargaria, assim, quando para a fábrica alva, fico desgostoso por ver sítios grandes com história e estarem minimamente aproveitados ou valorizados, ou não sei. Ali é mais impactante é quando chega ali de repente vês aquilo uma coisa no meio. É quase uma vila. Porque ali, a pessoa que mete passagem e tem casas abertas, lá se calhar deve ser no meio do nada, né? E de repente levamos ali para um edifício, deve ser. Muitos. Sim, uma estrutura enorme. Mas, assim, a história faz-se disto, de abandonos, de recuperações, embora aquilo para mim é enorme. É difícil recuperar uma estrutura daquelas. Se desse para recuperar, o que eu gostaria que fosse ali? Não sei, não.
Então, vou fazer mini, sei lá, mini sedes de empresas, coisas pequeninas, laboratórios, casas de desenhar, de arquitetos, mas tudo assim, o espaço é... Já numa incubadora, em Sim, assim, tipo isso. Agradável. Os acessos também devem ser complicados, não? Os acessos lá. Não, pelo branco, fora deles. É da perspectiva. É como ter nada. Não posso ir com bastante caminhar e para tudo é fácil. Para quem está habituado a subir e descer em montanhas, qualquer caminho. Teoricamente também é difícil, mas. Não está. Qual é a melhor coisa de Telhadela para si? É a melhor coisa? Sim. Qual é a primeira coisa que você, quando fossem amigos que não conhecem Telhadela, onde é para ser levado? É a paisagem. Onde é que os levava? É a paisagem. Se a paisagem for. Modéstia à parte. É preciso conhecer os sítios, não é só chegar ao centro de Telhadela. Depois é preciso. Vocês viram um bocadinho, não viram? Na altura do Bério, viram um bocadinho, porque não dava tempo para. Ou numa manhã não dá. Não dá, já começamos tarde e. Mas já caminhamos um bom bocado, mas sim. Temos aquela ponte que provavelmente é de 1500, 1600, a famosa ponte que aparece muito nas fotos, que é aí que está o caminho medieval passava a Val. Isto é uma imagem que vende. Começou a olhar para a foto e disse, espetacular, tenho que pisar esse sítio. Mas neste caso acho que toda a envolvência está conforme com a imagem. Aí o caminho medieval aparece nesse sítio, a passar o rio Aval, ou seja, atravessar o rio. Entretanto fizeram aquela ponte por uma questão de comodidade, obviamente. Se fosse no inverno, tinha de dar à espera que o rio baixasse um pouco, embora uma carroça de bois, obviamente, dá para fazer para 1 metro de água, dá para passar. Mas essa ponte é a única na região da Aveiro, é uma ponte em arco apontado, ou seja, não é arco redondo. A própria Direção-Geral de Cultura do Centro ficaram fascinados e não conseguiram datá-la, mas não conseguiram. Das datas. Mas pela arquitetura e pelo que está por baixo da estrutura, ela representa provavelmente 1500, 1600. Agora também acho estranho porque é que tem uma ponte de arco apontado ali, mas nada. Não era um pedreiro normal que fazia aquilo, ou seja, teve filho de fora. Um mestre de fora a fazer aquela ponte. Não abri mais nada a ver, se calhar já foi destruído. Não. Ela aguenta toneladas e toneladas de pressão. Toneladas. E só tem meio metro no. Pois, aquele é fininho. E aguenta toneladas brutais. Porque sabe-se que o peso assim distribui-se melhor. O pessoal passa a buscar caminhões de madeira e caminhões, não, tratores de madeira e aquilo aguenta. Até quando não sei. Porque vai chegar uma notícia. A Câmara já proibiu o trânsito lá, está aos sinais lá, mas o pessoal. Eu estou a ver o dia que aquilo cair, vai ser uma chatice para o indivíduo porque está protegido. Já está. A Câmara já proibiu o trânsito. Depois está em vídeo. Por exemplo, no primeiro livro está lá a dizer que a batata. A batata e o milho, mas vamos falar de coisa mais. A batata foi importada da América do Sul, é um produto recente da nossa alimentação. Foi logo o Carmo e Trindade veio abaixo, então mas a batata já é dos meus avós, mas é dos seus avós, mas não é dos seus trisavós. Porque a batata só no final do século XIX é que começou a entrar e a medo. Na nossa... Geralmente a gente só pensa nos nossos avós e bisavós, mas nunca, às vezes é difícil de pensar como é que foi as coisas para trás. É exatamente como o eucalipto. O eucalipto também é recente, quer dizer, 100 e tal anos só. A gente à partida pensa que foi sempre tudo cá e tudo cá. As pessoas para o eucalipto, batata. Depois explicar às pessoas que a batata é um produto que veio da América do Sul, que primeiro que entrasse na dinâmica da nossa economia foi difícil, primeiro era para os porcos, primeiro era que dar os porcos de lavagem, depois começou, claro que a fome começou a comer e tal, e pronto. O milho é igual, o milho que havia antigamente é o milho que nós temos aí agora. O milho veio em 1515 da América do Sul, o milho chamado milho maíz, milho graúdo, e foi entrando, por acaso que entrou bem, porque esta zona toda, aqui no Minho, por aqui em cima, ele foi logo, vinha para cima, foi sempre. E era aquele milho miúdo, milho país, milho pequenino, que ainda hoje há quem cultive só por uma questão de, sei lá, de capricho. É engraçado, mas para não perder, pelo menos a semente, o pessoal lança lá uma atividade, semeia um bocadinho daquilo, e vê-se claramente a diferença nos terrenos, só para... Mas as pessoas nesse aspecto não... É muito difícil. Pronto, é tudo dado como adquirido, é o eucalipto, é a batata, e não pode ser assim, temos que perceber que não era assim, sei lá, mas as pessoas é. E a nível de património,
A nível de património, por exemplo, o ano passado também ajudei o Dr. Calau a fazer o inventário paroquial da Ribeira de Fragas. Eu já tinha feito na Branca, já tinha feito em Alveia Velha, e o ano passado foi na Ribeira de Fragas. Então achou-se peças fabulosas no meio daquelas arcas, daquelas coisas, no meio do chão, e que elas temos um São Martinho de 1500. Ele até me perguntou, será que a aldeia já não foi considerada São Martinho porque é Santa Ana lá? Será que a aldeia, isso não sei, não há, é impossível apanhar, é impossível não, eu nunca vi nenhum documento a dizer que tinha sido considerado. Porque é certo, até 1950 havia uma festazinha sempre para São Martinho. E é o único que tinha direito a Santa Ana e a São Martinho, ou seja, ainda eram provavelmente os restos de alguma... Agora hoje em dia é festas para tudo. Sim, a Santa Ana no século XVIII já era mencionada como padroeira de Tadela, e tal como São Roque já era do século XVIII, e Vilarinho. Agora, o São Martinho, uma peça tão antiga, só lá o Santiago de Calcário na Ribeira. Ou seja, duas peças bastante antigas, com mais de 500 anos. E uma tem explicação, porque estava no ministro da Igreja Velha cá fora, o Santiago. A outra, o São Martinho, ele não conseguiu perguntou-me e não conseguiu ajudá-lo. Mas foi mencionado assim. E então... E o livro está à venda ou está... Quem quiser adquirir o livro, como é que pode... Está à venda no Grupo Recreativo e Cultural Viadela. E pronto. Quem quiser, ou pode me ou pode apresentar a Manuel Cadeirinhos, para a gente conhece também. Um e-mail. Porque aqui não temos nada. Podíamos ter aqui na cidade de Alves. Não, na Câmara ou não havia muito tempo? Na Câmara depois vão estar disponíveis para consulta. Nas bibliotecas e no arquivo, mas isso é diferente, não podem, em princípio vão para o fundo local, não podem ser levados para casa. Mas no grupo de elas, nós desenvolvemos isso. Já foram 100 e tal, de 250, nada mal. Os outros 500 já foram, e vamos fazer os primeiros 500, a primeira edição de 2009, que já foram. Este ano vamos fazer mais uma segunda edição de 50 para compensar os clientes que havia, porque este é a ligação do outro, ou seja, é um complemento do outro. E lá na abertura tentamos explicar que não tentem ler este livro isoladamente, porque vai ser complicado. Quem ler aquele livro sozinho vai ficar um bocado... Estamos isto aqui há qualquer coisa que não bate certo, porque o resto está no outro. Então... Bom, mas você escreve tipo, em tom de história, como é que você montou aquilo? Este está a nível cronológico, ou seja, por ordem cronológica. Os conhecimentos, sim. Até ao presente, a última coisa que lá se pôs foi, obviamente, a subida da primeira divisão de futsal dela. Foi o último grande evento. É válido? É um evento histórico. É a primeira vez que aconteceu. Daqui a 50 ou 100 anos, está lá ali. É isso mesmo. Aconteceu. Foi o último evento assim, que marca a história da aldeia. Foi esse. Portanto, claro, teve-se que fechar com a impressão. Mas também não aconteceu mais nada de relevante. Assim. Mas é uma marca histórica, principalmente. E tudo, malta da casa, que ainda é outra diferença. Uma coisa que eu também já começo a ligar, a sentir muito é isso, é que vocês também já são muito unidos, pá, é um grupo grande e... Mas ali, neste caso desta equipa, foi sorte numa geração, já vem desde os 18 anos, todos juntos, e felizmente quase todos têm um nível técnico bom, ou seja, conseguiram chegar ao nível de adultos. Provavelmente isso nunca mais vai acontecer em Tadela, porque é muito raro apanhar uma equipa de 7, 8 indivíduos jovens, pequenininhos, sempre bons, e tecnicamente aconteceu. Por isso nós não temos pessoas... Ainda bem que marcaram isso. Não temos... felizmente não temos assim, pá, como tem clubes aí brasileiros, há um clube que tem 7 ou 8 brasileiros, quer dizer, isso não faz sentido nenhum, quando temos tantos jovens aí para jogar e tiram o lugar aos nossos, isto é básico. Este nível regional, isto não tem... E quem diz aqui, diz noutros sítios. Sim, mas este nível de regional... Eu confesso que não sei muito de futebol. Pois. Mas que outros esportes é que vocês têm? Lá tínhamos o atletismo, e temos o atletismo, mas é só do treino. Do treino. São 5 ou 6 indivíduos que têm mais atividades? Também fazem o país todo. Temos o teatro, e agora vou lá uma peça de teatro, esta fim de semana passou. Temos
Mas nada, temos a ginástica é uma coisa mais residual. Coisas com história. Coisas com história, não, lançamento de livros, dois. E faço algumas coisitas de vez em quando, assim, fora. Gastronomia. O que é que se come bem? Vitela. Vitela assado. E estamos na hora de jantar. Daqui a nada. Vitela assado realmente é um dos pratos que distingue também. E é um dos pratos, talvez, lá está, voltando à etnografia, porque é que há vitela assada à moda de Lafões ali? Porque o pessoal vinha, o pessoal vinha, os mineiros, no século XIX, vinham por aí abaixo à procura os mineiros não, as pessoas vinham à procura do trabalho. Quem é que trabalha aqui? Havia minas. Minas, 300 e 400 funcionários cada uma. Eles vinham para baixo e traziam os cantares, os dançares e traziam a gastronomia deles, lá de cima, para aqui. E aquilo, na Ribeira, basicamente é um... Pronto, o trabalho era ali, pararam ali. E então deixaram lá, nota-se perfeitamente, deixaram muita coisa. Uma localidade que se nota perfeitamente, que é muito interessante estudar é o Carvalhal. Os apelidos são muito diferentes. Porquê? Porque era fábrica, tinha gente de todo lado, então as estruturas familiares, enquanto que em Cadela é Campos, Bastos, há imensos Martins. Eu sou Bastos, há imensos. Nota-se as estruturas familiares bastante grandes. Vilarinha é os Castros, os Amarais. No Carvalhal não, há os Gomes e depois há muita. Se fores reparar a lista de famílias, são muitos, os apelidos são muito diferentes. Porquê? A malta vinha para trabalhar para. Ficou por ali, pronto, mas como vinham de ser um ou outro, os nomes de família são vários. É interessante isso. Mas aí no Carvalhal nota-se perfeitamente. Em Pedro já não, porque é mais. Lá está, já é muito antigo. Curiosamente, o primeiro apelido que aparece nos registros paraquedas é Bastos. E os Campos aparecem mais tarde. Os Campos aparecem mais tarde, mas os Bastos é ali. O primeiro é 1622, que é a partir daí que começa a fazer o registro de nascimento, batismo. E até nota-se bem. Começa a ver. Tem que ir lá, os Palmares dizem que em Telhadal só há Campos e Bastos. Mas também se referem aos Campos e Bastos no sentido de bastante. Bastante, sim. Utilizam aquilo para gozar no sentido os Palmares lá do outro lado. Mas é engraçado também estudar essa parte da demografia e genealogia. São áreas. Eu tinha perguntado ao nosso último convidado, eu tinha também feito uma pergunta, tipo, se ele tinha alguma questão para te colocar. Por acaso é uma coisa que eu vou começar a fazer, tipo, é aos convidados, depois perguntar se serão perguntas para convidados seguintes. Neste caso eu perguntei ao João se ele tinha alguma pergunta e ele perguntou, por acaso é caricato, tem a ver com ele, obviamente, não sei se conhece o João Oliveira, bombeiro, não sei se está a ver, mas ele perguntou se tem extintor em casa e se é sócio da Associação de Bombeiros. Nem uma coisa nem outra. Acha que é importante ser sócio, por exemplo, do vosso grupo? Há muito associado? 600 e tal. Olha, para um grupo pequenino, a malta tem tendência a se tornar sócio, pelo menos a interessar-se, por exemplo, a ver os jogos. Vai muita gente ver os jogos. Ver os jogos é recordes absolutos no Distrito de Aveiro. 300, 400 pessoas. É a bancada cheia. Que é raríssimo a nível de futsal. Raríssimo mesmo. Surpreende toda a gente quando chegam lá. Ficam surpreendidos que está tanta gente a ver um jogo de futebol lá no meio da serra. Mas lá está. É uma questão de... É como o teatro. O teatro, a gente tem uma relativa facilidade de meter lá 100 pessoas a ver teatro. Não é preciso a gente... Pronto, lá o teatro também está lá. E está difícil, está a perder-se um bocado, está difícil, mas é uma coisa... Aliás, o grupo nasce do teatro. Portanto, todo aquele edifício que está lá, aquele salão, nasce para o teatro e não nasce para o futsal. O futsal foi uma variante que você depois foram deixar morrer. Futebol é tudo, futebol é tudo. Mas o futsal está nas genes do grupo Telhadal e, aliás, está no logotipo, no emblema, está perfeitamente explícito. E de partir daí, claro, foi o atletismo também um bocadinho. Aproveitar. É isso, é aproveitar o que a freguesia tem e dar jus ali à coisa. Bem, Nuno, obrigadinho por este... Sim, acaba, diz. A capa do livro são 400 pessoas a assistir uma peça de teatro em Telhadal em 1966. Enganei na data, lá está 57, mas em 1966, 400 pessoas a ver Telhadal.
ver teatro em Viadela, numa tenda de oleados montada, com GNR e tudo, que é por causa de... É para controlar aquela malta toda. É para ver a importância que o teatro teve em Viadela, e tem um bocadinho. Vai tendo. Muito E difícil. nem de propósito, está a falar em teatro. O Guilherme me tinha dito, e queria agradecer aqui, já que estão aqui os donos aqui do espaço. Esta conversa hoje foi feita aqui no espaço de Albergarte, Lagar com Tempo, um sítio também com muita cultura, uma associação também bastante importante aqui em Albergaria, que tem feito muitas coisas também a nível do Conselho e para fora também, a nível nacional e internacional. Obrigado, Vítor, obrigado, Tuxa. Gosto muito de aqui vir, obrigado por terem disponibilizado espaço para fazer aqui o Raio da Velha. E para a frente acho que mais episódios poderíamos fazer aqui também, é um espaço bastante agradável, bastante acolhedor, temos luzinha, isto parece tudo alta produção. Parece não é. E é um espaço porreiro. Eu não sei até que ponto, há uns anos já houve aqui algumas atividades, não sei até que ponto há coisas a acontecer agora aqui no Lagar, mas há de acontecer. Pesquisem, procurem no Facebook Albergarte e ficam a par da programação que possa acontecer ou daquilo que eles estejam a promover. Porque este cantinho acho que é giro mesmo para teatro ou outro tipo de atividade cultural, acho que é de valor. Nuno, olha, mais uma vez obrigado. Não me acompanhaste na cerveja, nem nos petiscos, mais sobra, vou ter que levar isto tudo para casa. Obrigado por partilhares então este teu gosto pela tua terra, estas pequenas histórias, este gosto pela história, que se calhar acho que todos nós deveríamos ter um bocadinho, pelo menos andar um bocadinho para trás e tentar perceber o porquê, como é que foi e assim, até mesmo para poder fazer coisas novas ou diferentes. E só em tom de término, dois lugares a visitar em Piadela. 2 lugares a visitar em Viadela. Talisca e a ponte. A tal ponte? E o caminho medieval está ao lado e o açude da Lavoura está ao lado, está tudo ali. Está tudo Se eu ir para lá já vai. Quem quiser dar uns de guiada à Piadela, é só mandar um pouco pelo guiada mesmo, porque é melhor que em grupos enormes de caminhadas, como não se percebe. Melhor 6, 7, 8 pessoas chegam, porque senão eu estou disponível, só basta marcarmos. O Facebook está lá, essa mensagem, pronto. Ok. Tá, desde que não chova. E mesmo se chover, acaba por ser diferente. Para os telemóveis não convém muito, se a malta quiser tirar. Então, olha, maltinha, muito obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Façam estas pesquisas todas, vão procurar, interessem-se por aquilo que se vai fazendo. Partilhem este projeto para chegar a mais gente e a gente vê se tudo correr bem para a semana, com novos convidados e assim. E malta que queira comer turcos. Querem malta a comer. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Até breve. Tchau, tchau. Raio da Velha!